Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, sexto ano, conteúdo, fragmento de romance e acentuação. Mas antes, lembre-se, houve uma mudança para registro da frequência, se você utiliza o Google Class. Não deixe de acessar a atividade obrigatória 1, pois através dela você irá registrar a sua presença na aula. Também acesse os demais materiais, veja como estão os slides, veja se o seu professor não deixou um exercício complementar, interaja com ele no mural, deixe um comentário, deixe suas dúvidas no mural também sobre a aula, certo? Já você está realizando as atividades pela televisão, mantenha contato com o seu colégio para que você possa retirar as listas de exercício para exercitar os conteúdos aprendidos nas aulas, também para que você possa devolvê-las, assim você será avaliado, certo? Vamos aos objetivos da nossa aula. Eles são ler e compreender o fragmento de um romance, realizar antecipações e inferências, identificar a sílaba tônica em palavras, reconhecer a classificação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Esses são os nossos objetivos. Vamos detalhar vendo os conteúdos. Conteúdos: fragmento de romance, sílaba tônica, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Certo? Como você verificou os nossos objetivos e o nosso conteúdo, continuamos trabalhando o gênero romance. Você, nas aulas anteriores, teve a oportunidade de ver alguns trechos, alguns fragmentos do Pequeno Príncipe, uma ótima obra internacional. Agora nós veremos uma obra nacional, também bastante interessante, também desse mesmo gênero, o gênero romance. Continuamos trabalhando e utilizaremos esse gênero como base para estudar a tonicidade das palavras, a separação de sílabas, as sílabas tônicas e a divisão que ocorre devido a essa tonicidade, se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Esse conteúdo você já aprendeu em algum momento anterior da sua vida escolar e hoje nós vamos revê-lo, certo? Então siga comigo para o nosso Começando a Conversa. Começo de conversa. Nesta aula vamos ler um fragmento do capítulo 1 do romance A Ilha Perdida. Você já reparou, já deve ter visto a nossa capa do romance, né? A Ilha Perdida, a autora Maria José Dupré. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Você tem curiosidade, já teve a oportunidade de ir até uma ilha? Já teve essa curiosidade ou você já visitou uma ilha? Por exemplo, no Paraná nós temos a Ilha do Mel. Você já teve essa curiosidade de ir até lá? Já pesquisou sobre a Ilha do Mel? Ou no estado vizinho, em Santa Catarina, nós temos a Ilha de São Francisco do Sul. Já ouviu falar nessa ilha? Também brasileira. Ou mais ao norte do país, no Nordeste, nós temos a Ilha de Fernando de Noronha, onde há projetos com tartarugas. Já teve a curiosidade de visitar uma ilha? Ou uma ilha internacional, como a ilha que fica lá na Itália, quando a bota do mapa está chutando essa ilha, a ilha de Mala, acho, se me recordo bem, certo? Já teve curiosidade de verificar sobre essas ilhas? Então, fica uma dica de você pesquisar. Acompanhe comigo agora a leitura do nosso romance. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba, rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a uns 2 quilômetros de distância, e nesse lugar, bem no meio do rio,
via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida, solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Kiko e Oscar, os dois filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Quem viveria lá? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Assim, a distância parecia cheia de mistérios sob as copas altíssimas das árvores. E as árvores eram tão juntas umas das outras que davam a impressão de que não se poderia caminhar entre elas. Oscar suspirava e dizia: se algum dia eu puder ver a ilha de perto, vou mesmo. Kiko perguntava: não tem medo? E se tiver alguma onça morando lá? Onça? Não pode ter. Como é que onça vai parar lá no meio do rio? Nadando, ouvi dizer que onça nada muito bem. Oscar respondia, pensativo: pode ser. Todos os bichos sabem nadar. Só a gente precisa aprender. Mas eu queria ver o que há na ilha. Falam tanta coisa. E ficavam olhando a ilha perdida. Se falavam com o pai, este prometia: quando forem mais velhos, faremos uma excursão à ilha. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Os dois meninos chegavam muitas vezes a sonhar com a ilha. Chegamos no nosso primeiro exercício, exercício de número 1. Verificamos aí a história, temos alguns personagens. Na capa, você verificou, havia 2 personagens, né? Vou voltar ali para a gente conferir isso junto. Temos 2 personagens, mas eu já adianto para você que esses 2 personagens não são os que estão mencionados nesse primeiro fragmento. Esses personagens nós vamos conhecê-los na próxima aula. Mas temos aqui 2 personagens, provavelmente eles estão indo para a ilha. Temos a canoa, temos o rio que é citado no fragmento, temos uma margem do rio, alguns pássaros, ok? Seguimos aí para o exercício número 1. Leia comigo esse trecho. Rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Quais são as características do rio? Pode responder.
Então, formulou sua resposta? Antes, gostaria de fazer uma correção. Sabe como é, né? Professor de português, falando de geografia, às vezes precisa pensar muito bem no que fala. A ilha internacional que eu mencionei da Itália é a Ilha Cecília, certo? Confundi aí, desculpe, melhor a gente ficar no português mesmo, né? Vamos para a correção. Número 1. Rio imenso, silencioso e de águas barrentas, certo? Temos aqui as características desse rio. Temos 3 características, ok? Exercício número 2. Acompanhe comigo, temos mais um trecho. Bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida, solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Como era conhecida a ilha pelos moradores? Porque esse nome? Releia o trecho, você encontrará a resposta facilmente. Encontrou a resposta? Estava fácil, né? Era só reler o texto e retirar a resposta. Então vamos para a correção. A ilha era conhecida como Ilha Perdida. Tinha esse nome, pois era solitária e parecia perdida entre as águas do rio Paraíba. Justamente, a ilha tinha esse nome de perdida por causa ela não era habitada, era solitária, ninguém chegava até lá. Então os moradores da localidade deram esse nome para a ilha, certo? Vamos para o exercício número 3. Leia os fragmentos. Os 2 meninos chegavam muitas vezes a sonhar com a ilha. Ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Os fragmentos acima demonstram que Oscar e Kiko tinham um desejo. Explique. Faça a sua explicação. Qual era o desejo dos 2 personagens?
Explicou qual era o desejo desses dois personagens? Então vamos conferir. 3. Sim, eles desejavam muito conhecer a Ilha Perdida, pois ficavam horas a conversar pensando como seria a ilha. Realmente, nós vimos no fragmento que eles ficavam no alto do morro, olhando para a ilha e imaginando algumas possibilidades do que poderiam encontrar se fossem até lá. Chegamos ao exercício 4 também. Temos mais um trecho para você relembrar e ajudar a responder à pergunta. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba. Retire do trecho todas as palavras acentuadas, pronuncie-as pausadamente e depois faça a separação de sílabas. Verifique nesse trecho quais são as palavras que possuem acento, escreva-as no caderno e separe elas em sílabas. Retirou as palavras, fez a separação de sílabas, vamos para a correção. As palavras que nós temos acentuadas são Taubaté, Lúcia, férias e Paraíba. Você já deve ter feito isso na resolução da atividade, mas leia comigo pausadamente cada palavra, certo? Taubaté, Lúcia, férias, Paraíba, certo? Reparou na quantidade de sílabas de cada palavra? Também na tonicidade, teve alguma sílaba que você falou de uma maneira mais forte em cada palavra? Eu acredito que sim, certo? E você precisa saber algo disso para responder a nossa próxima pergunta, a de número 5.
Taubaté, Lúcia, Férias, Paraíba. Quantas sílabas tem cada palavra? Em qual sílaba está o acento? Tarefa bem fácil. Pode aproveitar as palavras que você já separou, faça a contagem e indique em qual sílaba está o acento, na última, na penúltima ou na antepenúltima. Use essas palavras para responder, certo? Identificou quantas sílabas tem cada palavra? E qual é a sílaba que possui o acento? Então, confira junto comigo. Taubaté, 3 sílabas. O acento está na última sílaba. Isso mesmo, no té nós temos o acento. Agora, Lúcia, férias, são palavras que possuem 2 sílabas. Lúcia, férias, 2 sílabas cada palavra. O acento está na penúltima sílaba. Então, nós temos o acento no lu e o acento no fé, na penúltima. Paraíba, nós temos 4 sílabas. O acento está na penúltima sílaba também, certo? Então, Lúcia, férias e Paraíba possuem acento na penúltima sílaba. Já Taubaté, o acento está na última sílaba. Chegamos na hora do nosso quiz e tem a ver com isso que acabamos de anotar, a questão do acento. O acento está para mostrar algo sobre o som da pronúncia dessa palavra. Então, vamos ler. Marque verdadeiro ou falso. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada de forma mais intensa. Sílaba átona é a sílaba pronunciada de forma menos intensa. Então, qual será que é a resposta certa? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Vamos ver. Verdadeiro, verdadeiro.
as duas afirmações são verdadeiras. A sílaba tônica é a sílaba sim, pronunciada de uma maneira mais forte, mais intensa. Já a sílaba átona, ela é pronunciada de uma maneira mais fraca. Então, quando nós respondemos aqui no exercício 5, Taubaté, a sílaba tônica é o té. Quando nós respondemos Lúcia e férias, o lu e o fé, nós temos as sílabas tônicas dessas palavras. Já em Paraíba, nós temos a sílaba tônica com o i. Isso é interessante, você percebeu? Todas as sílabas possuem uma vogal. Em língua portuguesa, nós não temos sílabas sem vogais. Nós vamos encontrar pelo menos uma vogal em cada sílaba. Se houver mais uma, provavelmente será uma semivogal, uma vogal pronunciada de uma maneira mais fraca, será um ditongo, certo? Então lembre-se, em palavras portuguesas encontramos sempre uma vogal em cada sílaba. Não existe sílaba apenas com consoantes, é necessário uma vogal. Exercício de número 6. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba. Separe as sílabas das palavras destacadas e indique a sílaba tônica de pronúncia mais forte. Veja só, nós não temos o acento gráfico para mostrar qual é a sílaba tônica, mas pronunciando pausadamente as palavras, você vai identificar que sim, há um acento em cada palavra. Como isso, professor? Não estou vendo acento nenhum, mas eu digo para você, e já vou provar, há um acento em cada palavra de 2 sílabas da língua portuguesa, certo? Responda essa questão número 6. Separou em sílabas, encontrou qual sílaba é a mais forte de cada palavra do gostavam e do passar? Então vamos para a correção. Gostavam. Temos 3 sílabas na palavra gostavam. A sílaba tônica é o tá. Em passar, passar. A sílaba tônica é o sar. Então, nós temos o tá em gostavam e o sar em passar. Agora eu provo aquilo que eu acabei de desafiar você, de certa forma. Toda palavra de língua portuguesa possui um acento, se for uma palavra com mais de 2 sílabas, ou 2 sílabas, certo? Há um acento ali. Mas é necessário saber se é um acento prosódico. O que seria um acento prosódico? É o acento da fala. Todas as palavras possuem. Então, quando nós anotamos ali que o tá é a sílaba tônica
e o SAR é sílaba tônica, há um acento prosódico, um acento na fala dessas palavras, não um acento gráfico, certo? Que é o caso do nosso segundo tópico. Acento gráfico é o acento da escrita, marca a sílaba tônica de algumas palavras. São eles o acento agudo, o acento grave, o acento circunflexo. Um detalhe sobre esses acentos, para a gente fazer uma revisão rápida. O acento agudo nós encontraremos em vogais quando o som for aberto. Já o acento circunflexo nós encontraremos nas vogais quando o acento for fechado. E o acento grave nós encontramos na junção da preposição a com o artigo a, na crase. Também na junção da preposição a com as palavras, os pronomes aquele, aquela e aquilo, certo? Vamos revisar a questão da tonicidade das palavras. Conforme a posição do meu acento prosódico ou do meu acento gráfico, nós conseguimos classificar as palavras de língua portuguesa. Por exemplo, as palavras que utilizamos nas questões anteriores. Taubaté. Vimos que o acento está no té, a sílaba tônica é o té. Em passar, também acabamos de responder. A sílaba tônica é o sar, é a última sílaba. São oxítonas, pois a sílaba tônica é a última, certo? Então, quando encontramos a sílaba tônica na última sílaba, trata-se de uma oxítona. Diferente se for numa penúltima sílaba, que é o caso do segundo tópico, uma paroxítona, quando a penúltima sílaba é a tônica, é pronunciada de uma maneira mais intensa, mais forte. Exemplos: Lúcia, férias e Paraíba. Veja só, também palavras que encontramos no texto, no fragmento. E proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é tônica. Exemplos: quilômetros, altíssimas e árvores. Olhe detalhadamente, porque proparoxítona não apareceu em nenhum exercício até o momento. Então, faça uma divisão rápida comigo. Quilômetros. O lo é a antepenúltima. Nós temos o tros, o me, e o lo é a antepenúltima. Mesma coisa acontece aqui em altíssimas. Altíssimas, a antepenúltima. Em árvores, árvores, a antepenúltima. São proparoxítonas. São as palavras de menor número em língua portuguesa. O menor número de palavras em língua portuguesa são as proparoxítonas. E já adianto a regra para você, certo? Dou um spoiler aí dos conteúdos. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Então, cada vez, repare aí, anote, cada vez que você encontrar a antepenúltima sílaba tônica, será uma proparoxítona. E ela terá um acento gráfico, certo? Vamos concretizar esse conteúdo que vimos fazendo um quiz juntos. Leia comigo esse trecho. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo, a uns 2 quilômetros de distância. As palavras destacadas são, respectivamente, letra A, oxítona, proparoxítona, paroxítona. Letra B, proparoxítona, oxítona ou paroxítona. Veja comigo, nós temos avistar, quilômetros, distância, certo? Reparando na sílaba tônica de cada palavra, o acento já está dando uma dica, né? O acento está ali para mostrar essa sílaba tônica, essa sílaba mais forte. Um detalhe, adianto para você, você pode falar, mas avistá-lo não é a última, é a última. O que nós temos aqui é um pronome oblíquo, certo? Ele está junto, mas ele não faz parte do verbo avistar, do verbo ver. Então, avistar, a sílaba tônica, é a última. Quilômetros é a antepenúltima. Distância é a penúltima. Então, nossa resposta é a letra A. Avistá-lo, nós temos em avista uma palavra oxítona. Já em quilômetros, nós temos uma proparoxítona. E em distância, uma paroxítona, certo? Temos mais um quiz ainda sobre essa questão da tonicidade. Mais um trecho. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Compare as escritas de Taubaté e até. A que conclusão você chega em relação à acentuação dessas palavras? Letra A, são oxítonas.
Letra B, são paroxítonas. Letra C, são proparoxítonas. Vamos fazer uma divisão rapidamente dessas palavras. Já fizemos de Taubaté, mas faremos de novo. Tal, ba, té. Sílaba tônica na última. A, té. Sílaba tônica na última. O acento também indica isso. Se a sílaba tônica é a última, são palavras oxítonas. A última sílaba é a tônica. Oxítonas. Certo? Reparou? Oxítonas, última sílaba. Com base nisso, preste atenção. Vou fazer a leitura com você dessas palavras que estão nesse conjunto. E teremos esse exercício número 7 para responder. Sabiá, sofá, atrás, babás, café, através, você, português, giló, metrô, avós, avós, ninguém, armazém, armazéns, parabéns. Quanto à posição da sílaba tônica, todas as palavras desse grupo são. Repare, veja onde está a sílaba tônica de cada palavra e me diga como podemos classificar essas palavras quanto à sua tonicidade, a sua sílaba tônica. Pode fazer. Fez a sua classificação? Reparou na sílaba tônica de cada palavra? Então ficou fácil de você identificar, né? Essas palavras do nosso quadro aqui, elas são oxítonas. Isso mesmo, oxítonas. Se você reparar, a última sílaba de cada palavra é tônica. Então nós temos oxítonas. Exercício de número 7, na verdade exercício de número 8, hein? Sobre ainda essas palavras, ainda utilizaremos elas para realizar esse exercício número 8. Só que a pergunta é outra, veja só. Quais são as terminações que se repetem nessas palavras? Então veja a terminação, o fim de cada palavra. E anote, são fins que coincidem, eles se repetem esses fins, essas terminações. Pode responder.
Anotou as terminações dessas palavras? Então vamos para a correção. As terminações são a, as, es, os, em e ens. Se você reparar, em cada final, em cada terminação, é isso mesmo que temos. Sabiá terminou com A, sofá com A também, atrás com as, café com E, através com es, giló com O, avós com os, ninguém com em, armazéns com ens. Essas terminações aparecem 2 vezes, pelo menos, em cada par de palavra aqui no nosso quadro. Agora nós vamos fazer o exercício 9 sobre tentar deduzir a regra das oxítonas, certo? Sabemos que essas palavras são oxítonas porque anotamos no exercício 6, 7, e sabemos também que as terminações dessas palavras são a, as, es, os, em e ens. Essas terminações. Com base nas respostas das questões anteriores, formule a regra de acentuação dessas palavras. Então, deduza a regra. Preste atenção no quadro, nas respostas que fizemos das questões e formule a regra das oxítonas. Conseguiu formular, deduzir a regra das oxítonas? Ou até mesmo relembrar a regra que você já sabia? Nós precisamos das respostas que utilizamos, porque elas basicamente são a regra das oxítonas. Então veja só. São acentuadas as palavras oxítonas, terminadas em a, as, es, os, em e ens. Essa é a nossa regra, certo? Com essas terminações.
E com a última sílaba tônica, nós temos a regra das oxítonas, certo? Aprendemos, relembramos também essas regras e revemos também a questão da tonicidade das palavras. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Repare comigo, veja comigo o resumo dos conteúdos que abordamos, que estudamos. Leitura do fragmento do romance A Ilha Perdida. Acentuação. Verificamos que a questão da acentuação das palavras é devido à sua classificação, devido à classificação das palavras de acordo com a tonicidade da sílaba tônica. Verificamos também que oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Sabemos agora que oxítonas são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em a, as, es, o, os, em e ens. Finalizamos a nossa aula. Deixo para você um desejo. Desejo a você bons estudos, dias melhores e continue bem. Até a próxima!